Olá, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Já tá começando a groselha. Gente, hoje eu tô aqui com um convidado maravilhoso, o famoso Augustinho. Famoso Elzo. Quem assistiu, sério, comenta aqui embaixo. Quem assistiu o episódio que eu gravei lá na Hora do Fogo com o Matheus e com o Rafa, da GPM, onde a galera que comentou no vídeo ganhava um tour na fábrica. Se você assistiu, se você comentar aqui de novo, além de ganhar o tour que você já ganhou, o que a gente pode dar, Marina? Vou perguntar pra você, que o Matheus não vai querer responder. Algum produto. Imagina um esguicho, tipo assim, ó. Esguicho melhor não. Não, o esguicho do Elzo. Gente, comenta aqui embaixo, hashtag esguicho do Elzo. Por quê? Porque a gente tá aqui com ele, Matheus Augusto Marques, porque eu não posso falar Marques, ele falou. Augustinho, famoso Elzo, hashtag esguicho do Elzo, hashtag Matheus da GPM. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar com você. Já começou com muita groselha, com muita brincadeirinha. É sempre um prazer estar com você. Quero te matar e quero ir embora, mas é um prazer. Não, e nos bastidores a gente falou, não, beleza, não apresenta como Augustinho. Ela, não, tá bom. Gente, aqui assim, ó. Vocês lembram que já teve um episódio com o Matheus aqui, né? Vamos lá nesse episódio, dá uma olhada. Teve sem graça. Nossa, o Matheus tava meio chato, todo sério. Mundo sério, né? Todo mundo não, vocês. Eu, né? Toda a equipe, chato, tá. Daí eu falei, gente, mas que chatice. Vamos na groselha, né? Vamos conversar, vamos zoar. Aí você foi gravar no estúdio, virou... Fui gravar no estúdio, ver que o negócio é diferente. Falei, não, então agora volta. Vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. Gente, Matheus tá aqui hoje pra gente conversar sobre o quê, Matheus? O que você quer conversar? Como que eu te apresento, na verdade? Matheus, além de todas as zoeiras que a gente colocou, pô, vamos lá. É um cara sério, né? Um cara de família. Pai de família. Pai de família também não, que aí não, vão ainda... desconfiar da minha idade. Pai de pet? Talvez, 2. Ah, além disso, ele é meio... Ele inventa umas ideias, né? Porque no último podcast, ele super brindou comigo. Ai, não bebo. Não, o brinde sincero. Maior groselha. O que você quer falar, Ria? Eu tô aqui pra falar o que você quiser. Vamos falar sobre... Eu queria inventar uma zoeira, mas... Você queria inventar uma zoeira que você quer, né? Tá bom. Vamos falar sobre a importância da prevenção contra incêndio? A gente já falou. Já falou. A galera que projeta e que instala é com foco completamente no incêndio, certo? Não entendi essa pergunta. Todo mundo que faz projeto e que instala tem o foco no incêndio. E todo mundo sabe realmente o que é o fogo? Não. Então como que a gente vai prevenir e atuar se a gente não conhece o fogo? Ó... Certo? Como que a gente vai atuar preventivamente e ativamente contra o inimigo que a gente não conhece? Boa. Arte da guerra. Conheça sempre o seu inimigo. Entenda? Então, tipo, eu acho que falta o conceito da galera entender o que é o fogo. Beleza. Então, primeiro papo... Vamos ir debatendo 5 assuntos pra gente falar? 5 assuntos pra gente falar, beleza. Tá, primeiro é o fogo. Segundo. Gestão de riscos em projetos. E a gestão de riscos em projetos não é olhar e falar, isso pega fogo. Não é isso. A gente precisa ir além. Terceiro, certificação de produtos nacionais. importante citar o nacional. Inclusive, recentemente a galera da Ilumac pegou a certificação, né? Quem fala que o nacional não certifica, receba mais essa. Receba. Hashtag. O que mais? Quarto assunto? Quarto assunto... Você não vai contar pra gente sobre o Matheus? Pode ser, vamos falar sobre o Matheus. Caraca, tô perguntando aqui. Temos bastante tempo? Se for que a gente tem todo o tempo do mundo. Então tá liberado. Renan talvez não pense assim, mas... Talvez o Renan espere mais um pouquinho, né? Talvez o Renan chute a gente daqui de dentro, ele não aguenta mais me ver hoje. Mas assim... E o quinto assunto você define. Senão também a dona da festa não escolhe nada, fica chato pra mim. Ué, quando eu fui lá, vocês não fizeram eu ficar falando, escolhendo? Então tá, a gente vai falar sobre fogo, gestão de risco, certificação nacional. A gente vai falar então sobre o Matheus. E cara, sabe o que eu quero que você fale? Quero. Eu nem sei, mas eu quero. Sobre a parte de gestão de pessoas, o engajamento. Porque toda vez que eu te vejo, eu falo, né, que boss Thiago... Em breve, perderá Matheus, porque eu vou ter que roubar o Matheus da GPM. E agora ele tá assistindo isso, e ele agora vai ele te tá ligar. Assistindo. Thiago, gosto muito de você. Você pode me contratar também, a gente vai junto daí. Contrata a Redomolim.
Mas é muito. Eu sempre elogio muito o seu posicionamento dentro da GPM. Eu acho. Nossa, eu vejo você, me inspira muito, eu acho muito legal. Então, eu também acho bem bacana você trazer essa visão que você tem do intraempreender dentro de outro CNPJ. Eu gosto assim, ó. É tudo improvisado. É tudo improvisado. Olha, beleza. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vai começar por fala um número, Marina. Beleza, 4. Conta sua história. Conte minha história. Olha, já começamos assim. Na verdade, consequência isso aqui, né? Bom, minha história. Lá com 11 anos eu comecei a jogar futebol. E aí foi começando a dar certo. Eu comecei a jogar no Santo André. No time mesmo do Santo André. De lá, com 13 anos, eu fui jogar o primeiro campeonato estadual pelo São Caetano. Então, saí do Santo André, fui jogar o estadual pelo São Caetano. De lá, eu tive uma proposta para ir para São Paulo. Então, eu fui embora para o São Paulo. Joguei um tempo no São Paulo mesmo, futebol clube. Inclusive, seu time ganhou ontem, então, né? Então, inclusive, não falta mais nada, a gente já tem tudo. Hashtag segura mais essa, né, Rê? Nossa, Marina... Tá bom? Hashtag São Paulo. Hashtag São Paulo campeão mais uma vez. E de lá, com 15 anos, eu voltei pro Santo André para disputar o Campeonato Paulista Sub-17, de 15 para 16 anos. E beleza, tava indo tudo bem, fui bem. Tive a primeira participação para subir pro time profissional. E no primeiro jogo, na véspera do jogo, no meu aquecimento, eu tive uma fratura de fêmur e junto com a cartilagem do labrum. Então, no aquecimento, assim, todo jogo treino era um jogo treino. Então, todo jogo treino, eles colocavam lona no gol para não ter aquele problema de desgaste de grama, para preservar o gramado. E no aquecimento, meu pé enroscou embaixo da lona. Aí eu era goleiro, né? E aí eu pulei, a perna ficou, teve um deslocamento de fêmur e ruptura da cartilagem do labrum. E aí, por eu ser muito novo e ser uma cirurgia muito complexa na época, há uns 10 anos atrás, resolveram, né, entre médicos, fisioterapeutas, fazer o tratamento conservador. Então eu fui fazendo a parte de fisioterapia, muito avançada, e com o tempo foi piorando a situação, né? Então o tratamento não surtiu muito efeito. Depois de um ano, eu tentei voltar a jogar, eu estava me sentindo melhor, tentei voltar a jogar, e no primeiro treino eu machuquei de novo, mesmo lugar, mesma fratura. E aí realmente decidiram, tipo, não, tem que operar. Aí beleza, então aí eu lembro que na época o Dr. Fábio e, se eu não me engano, o Dr. Otávio, que eram médicos do Corinthians e do São Paulo na época, eles se juntaram para fazer essa cirurgia integrada, porque também era muito novo para eles esse tipo de cirurgia. Então eles não tinham esse pleno conhecimento, tanto que teve que desenvolver cama para cirurgia, toda a parte de material. E aí a gente fez uma artroscopia em 2000 e eu não lembro quando, mas eu já tinha 18 para 19 anos. Quantos anos você tem? 27, jovem ainda, né? Um baby. E aí eu fiquei, entre tratamento conservador e cirurgia, eu fiquei 1 ano e meio até 2 anos parado, sem jogar. E aí a idade bate, né? Bateu 18 para 19 anos, você já começa a ficar com uma idade avançada pro futebol. E aí, beleza. Ainda tentei voltar a jogar. Fui pro Rio Claro, do interior de São Paulo. Fiquei mais 1 ano. E aí tem aquelas coisas chatas que o meio do futebol tem. Categoria de base, é muito politicamente incorreto. E aí eu acabei desgostando do futebol e fui trabalhar. Comecei a trabalhar na Centauro. Pode falar nome, não tem problema não, né? Comecei a trabalhar na Centauro como vendedor. E eu sempre tive a mente engajada, sempre apaixonado pelo processo, sempre focado. Tipo, meus 2 primeiros meses eu já ultrapassava a meta de todo mundo. Então eu era maluco por trabalho. Nossa, a galera devia odiar você. Né? E arrumava muita intriga por causa disso. Imagina. Só que eu entrava 1h da tarde, entrava 1h da tarde e saía às 11 da noite. Todos os santo dia. 1h da tarde eu tava lá e saía 11 horas da noite. E aí, tipo, eu com 19 anos olhava e, eu quero estudar. Eu não quero isso pro resto da minha vida. Eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. De lá, eu saí e fui trabalhar numa padaria muito famosa em Santo André, que chama Padaria Brasileira. Então eu fui trabalhar lá porque lá trabalhava das 6 às 2 e à noite eu conseguia fazer faculdade. Não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Fui pra lá
Meu primeiro dia de trabalho, eu fui na produção e via o pessoal trabalhando no controle de qualidade. Então eles pegavam os produtos, pegavam amostras e levavam para a sala de teste. Fazia teste e tal, e eu olhei e falei, nossa, isso aí é legal. No meu primeiro dia de trabalho, eu decidi que eu queria fazer gestão da qualidade. E aí fui, me matriculei na faculdade e já comecei. Aí, Você tá tocando uma música aí enquanto fala, né? e não é pagode ainda. Nem é pagode ainda. Isso é um assunto que eu, na Eu tô verdade, eu não vendo. falo pra ninguém. Dá até uma- Prevcast é sempre inédito, né? Ele faz as pessoas abrirem o coração. Fazem. É tipo família. Aí eu estudei, era um curso de 2 anos. E aí no meu... Que curso você fez? Eu fiz gestão da qualidade. Nossa, não sabia que existia esse curso. É totalmente focado em normas ISO. Então tudo que é gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança ocupacional, gestão de alimentos, na época eu fiz. E aí no meu 3º semestre de curso, um cliente desse local que eu trabalhava tinha uma empresa de consultoria em gestão da qualidade. E todo dia ele tomava café lá e a gente conversava. Até que um dia ele chegou e falou, tô precisando de alguém, você quer trabalhar comigo? Eu falei, mas consultoria, né? Eu não tenho experiência nenhuma, eu não conheço, eu conheço a teoria. E ele falou, não, mas só da vontade, de ter a vontade de trabalhar resolve. Inclusive, um abraço pro meu amigo Rangel, da Arca do Brasil, que me deu a primeira oportunidade real de atuar na área. Aí eu saí da onde eu trabalhava e fui para essa consultoria. E ali foi o divisor de águas completo da minha carreira. A primeira empresa que eu atuei dando consultoria foi a GPM. Então o meu primeiro contato com o setor indústria foi o incêndio. Então a primeira pessoa que eu conheci fora da caixinha ali do varejo e foi para uma indústria foi o Thiago, da GPM. Lá em É o boss. Que é o boss. Big Lá Boss. em 2018. E aí a gente sempre teve uma relação muito boa. E lá na consultoria eu atendia diversos tipos de segmentos. Então, metalúrgica, segurança de alimentos, a parte de reciclagem, todos os sucateiros de todos os tipos. Que mais que a gente atendia? Segurança de Deixa eu ver se eu alimentos. entendi uma coisa, Má. Você foi para uma empresa que prestava consultoria para várias empresas, Isso. inclusive GPM. Inclusive GPM. Tá. A gente dava consultoria de auditorias e certificações ISO. Então, qualidade, meio ambiente, segurança de alimentos, segurança ocupacional, compliance e tudo que fosse norma ISO a gente atuava. Legal. E aí depois de uns 2 anos, e eu ia na GPM uma vez por mês. Então todo mês eu ia fazer a auditoria de processo, entender se os procedimentos eram executados, pegar evidência, acompanhar a auditoria, acompanhar cliente. E depois de 2 anos a relação começou a ficar mais estreita. Então de uma vez por mês eu passei aí uma vez por semana. Aí depois de 2 meses, essa uma vez por semana, eu passei aí 2 vezes por semana. E aí depois de 15 dias a gente entrou num consenso e aí eu fiquei full time GPM. E hoje o Matheus vai uma vez por semana para casa. E hoje eu vou uma vez por semana pra casa. Inclusive, mãe, saudade. Sim, cara, porque eu falo com ele sábado à noite, ele tá na GPM. Sexta à noite, ele tá na GPM. Segunda de manhã, ele tá na GPM. É full time lá. Tá bom. E aí, estamos lá na GPM até hoje. Então eu saí do futebol, passei em venda de calçado, passei em padaria, depois fui pra uma consultoria, aplicava segurança de treinamento e segurança de alimentos, gestão anti-suborno, gestão anti-risco, gestão anti-compliance, e aí caí no incêndio. Mas, meu primeiro contato na indústria foi com equipamento de combate a incêndio. E aí eu pegava o catálogo da GPM, eu olhava e falava, caraca, que legal. E aí que eu comecei a pesquisar. Eu olhava, aí eu saía, olhava as caixinhas lá de abrigo, falava, nossa, olha, tem ali. Aí você começa a olhar a tubulação, você olha sprinkler, você fala, caraca, todo lugar tem. E aí, entrei na GPM. Quando você entrou na GPM? 2019, full time 2019. Aí eu fui estudar mais a fundo. Então aí eu passei a fazer a engenharia de gestão integrada. Então que aí pega qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social. Terminei a pós. Pós do quê? Essa pós, de engenharia de qualidade integrada, Comecei a engenharia mesmo, a graduação de engenharia ambiental que eu tô cursando, termino em 2026.
Ao mesmo tempo, eu tô fazendo a pós de gestão e segurança contra incêndio e contra pânicos. E me formei em bombeiro civil no sábado. Então, Parabéns. tipo, full time é a vida dedicada quando eu entrei na indústria, o foco sempre foi o incêndio. Sempre foi qualidade, certificação, inovação. E estamos cá até hoje. Ô, Má, você acredita que todo esse percurso que você fez, ele foi crucial ou ele te trouxe aprendizados pra você estar onde você tá hoje? 100%. Principalmente quando a gente fala na parte de gestão. Eu tive gestores péssimos. Inclusive, se eles estiverem até ouvindo, é bom que eles ouçam. eu tive gestores... Vai ter um follow no vídeo vai, por sua vai culpa. Eu tive gestores péssimos, Rê, péssimos. E eu falo aquela gestão mal educada. Nem sempre aquela gestão que ela te pressiona, ela é mal educada. Mas existe um tipo de gestão ainda ativo no mercado, que é uma gestão falha em termos de motivação. Confundem o motivacional com a ignorância, com a falta de respeito, com a falta de educação. Consegue dar um exemplo? Consigo? De uma gestão com pressão educada Sim. e uma gestão com pressão e ruim. Posso usar exemplos reais meus? Pode. Posso, tá. Na época que eu vendia calçado, a gente tinha um script pra seguir. Por exemplo, você tem ali 11 passos de script. E eu tinha... Script de vendas. Script de vendas, tipo, ó, abordagem, você desenrola com o cliente, oferece interdicional, leva o cliente até um outro setor e despacha pro caixa, beleza. Só que aí você tinha frase por frase que a empresa obrigava você a falar exatamente aquelas palavras, exatamente aquelas frases. Mas existem situações que não rola. Nem todas as pessoas são receptivas conforme aquele script demanda. Então, o que a gente fazia? A gente adaptava essas frases para a realidade que o cliente estava dando a oportunidade de você falar. E, por exemplo, vamos supor, falava, Renata, se dirige ao autosserviço. E a gente falava, ó, ali tem roupa, ali tem camiseta, você pode se dirigir até lá. Não, tá errado. Falava, mas, tá. Não, tá errado porque é eu que mando aqui. Não. Isso é uma gestão com falta de direcionamento. Uma gestão com muita pressão, mas uma gestão que te direciona. É eu chegar com um pedido de um cliente e falar, vou testar exemplos. Ô Lucas, o que a gente tem para atender esse pedido agora? Tá, mas a gente consegue atender isso hoje? Não. E se eu te dar mais uma pessoa? Talvez. Se eu te der mais duas? Consigo. Beleza, então vou te dar o recurso, vou te dar peça, vou te dar componente, mas eu quero isso aqui até o final da tarde. Ok? Ou seja, você não dá espaço algum para a pessoa falar, não tenho recurso, não tenho pessoa, não tenho componente. Posso perguntar? Pode. Claro, a casa Nesse é sua, cenário, você pode tudo. Nesse cenário que você tá falando aqui, ó. Ah, a pessoa falou que não pode. E aí você manda uma pessoa, manda duas, manda três. Como saber, ou como equalizar para saber se realmente não dá porque não dá? Ou não dá porque a pessoa tá fazendo corpo mole e ela nem precisa de outra pessoa? Você tem que conhecer o processo. O líder tem que conhecer 100% o processo. O líder que conhece o processo, ele não fica 100% na sala com ar-condicionado fazendo papelzinho. Tem que sujar a mãozinha lá na fábrica. Ah, eu já falei que eu gosto de você. E até um ponto que a parte de gestão, por exemplo, a gente vive nessa semana tá um calor absurdo aqui em São Paulo. Absurdo mesmo. E lá dentro da fundição a temperatura ambiente fica em torno de 40, 42 graus. E beleza, tem muita gente que não entra lá nessa época de calor. E eu faço questão de entrar lá todo dia, toda hora. Porque assim, se todo mundo que trabalha ali sofre esse tipo de ambiente, por que o líder não pode? Nossa. Então assim, esses tipos de situações agressivos, esses ambientes agressivos, por exemplo, Fabril, o líder é o primeiro que tem que estar lá. Cara, liderança é por exemplo, né? Se você não suporta esse processo, por que os seus liderados têm que suportar? Ótimo. Ah, mas tá calor, tem fumaça. Beleza. Pra eles também tem. Eu acredito que isso traz aquela igualdade. Você que se equipara. Não fica, eu sou superior, já passei por isso, agora eu não preciso Não, vou passar ficar mais. na minha sala com ar-condicionado. Que isso, a sala? O quê? Vai. Vai sujar a mão de... Vai sujar a mãozinha de graxa. Vai. E isso é muito assustador, porque cada vez mais a gente vê uma dificuldade muito grande em contratação, uma dificuldade muito grande em liderança e uma geração muito Nutella.
Completa. E a geração que eu falo é nem a geração mais nova, a geração da minha idade mesmo. Nossa idade, Da você nossa também idade, tem a mesma idade que sim. eu, né? Eu fui atender um cliente não, fui acompanhar uma vistoria do bombeiro esses tempos. E ele falou, Rê, a gente pode testar o hidrante? Falei, claro, vamos lá. Tipo, abri a caixa, comecei a montar, papapá. Daí ele falou, você puxa, puxei, segurei. Daí ele falou, cara, Por quê? nunca vi uma engenheira colocar a mão na massa. O engenheiro ficou olhando. Eu falei, como assim, velho? É meu trabalho, pô. Então, eu até perguntei, falei, é verdade isso? Ele falou, sim. E, tipo, é um bombeiro que faz vistoria há muito tempo em Cascavel. Eu falei, gente, como pode? Tipo, como que você aprende se você não coloca a mão na massa, se você não participa do processo, se você não faz também? Como você entende que a sua equipe tem possibilidade de realocar recurso para outra operação, sendo que você não conhece a operação? Você não sabe qual é. O Mas corpo, é o mesmo- o corpo mole, ele faz parte, sim, da sua pergunta anterior. É. Isso é fato, mas você tem o feeling se você conhecer a operação e principalmente se você colaborador. conhecer as pessoas que trabalham com você. Mas ao mesmo tempo, o líder tem que estar em... Vamos, né, usar esse cenário. Pô, o líder tem que estar participando, tem que estar em tudo, tem que estar no Onipresente. onipresente, né? E quando que entra a parte dele delegar ou dele ir lá para a parte estratégica do negócio, se ele tem que estar olhando o operacional? Tá, hoje eu tenho mais 2 braços que me ajudam nessa parte gerencial, estratégica, operacional. Eu fico muito na fábrica. Eu acho que eu falo pra galera lá que se esconde de mim, sobe na minha sala. Porque eu fico 95% do tempo eu fico na fábrica. E o estar na fábrica não é executar a fábrica. O estar na fábrica é realmente delegar. Eu tenho uma pessoa hoje me ajudando muito na parte de programação de produção. Então ele que faz toda a parte de análise de pedidos que entram e realocam recursos de máquinas e materiais para atender esses pedidos. Tem uma pessoa full time na gestão da produção. Então tem uma pessoa me ajudando em todos os departamentos. E eu fico como suporte para N coisas. Por exemplo, precisa fazer uma troca de máquina, porque tem um pedido muito urgente. Essa visão de entender o momento certo de trocar a máquina para não gerar um custo excessivo com setup de máquina, tem que partir de mim. Então essa parte de cálculo de custo é entendida por mim. Não é uma coisa que o preparador de máquina precisa saber. Ele precisa saber executar a atividade dele com excelência. Por exemplo, ele vai preparar uma máquina. Ele tem ali um tempo de setup de meia hora. E isso é medido. Se ele fez em 40 minutos, algo saiu errado. Então eu pego esse relatório de setup de máquina e entendo o que houve. Faltou recurso? Faltou organização? Faltou delegar? Ou faltou ele saber o que ele tinha que fazer? Então essa parte de entender os indicadores de processo, entender as etapas de produção e entender, acima de tudo, quais são as dores dos colaboradores para não executar a tarefa em tempo hábil. Legal. Para isso eu preciso estar 100% do tempo de olho na fábrica. E aí até anotei aqui, me falaram conversando, acho que ontem até o João comentou sobre isso, que o líder ele precisa estar atento a tudo que acontece, olhando tudo, mas fazendo de verdade só a estratégia. Exatamente. Tá bom. E não adianta. Se você que eu falo em sentido figurado, mas se você atua dentro de um outro CNPJ e você não ama o processo, vai Puta, era embora. minha próxima pergunta. Vai embora e trabalha no seu CNPJ. Se você se propõe a prestar um serviço para uma empresa que designa algum tipo de recurso financeiro para ter o seu serviço, ame o processo, faça o processo e não deixe nada para trás. Ele tá inspirado. Muitos cortes. Vamos de novo, Matheus? Vamos. Minha cabeça até deu É porque o sucesso todo mundo quer participar. Todo mundo quer ter a glória. Olha, eu tô com prazo de entrega em dia, eu tô com a minha meta alcançada, eu tô, sei lá, com os meus projetos em tempo recorde. Tá, mas quantos se apaixonam e querem realmente passar pelo processo? Estudar, ler norma, ouvir colaborador chorando, ouvir colaborador brigando, tentar entrar em consenso entre fábrica e comercial, tentar de alguma forma entender algum tipo de problema que a empresa tem, seja ele em processo, seja ele em algum tipo de organização. Então vai muito além de simplesmente você ser onipresente na fábrica. Realmente ter aquela bandeira estampada no peito, vestindo a camisa e realmente com o olhar de dono. Se é isso que te sustenta, se é isso que sustenta vidas diretas e indiretas, você tem que dar o seu melhor.
Não tem pra onde correr. Minha próxima pergunta era: o que te faz abraçar a GPM e empreender dentro dela? Você já respondeu? O que me faz abraçar a GPM? Assim, foi uma empresa que abriu as portas pra mim, de corpo e alma. A GPM abriu as portas e me deu toda a oportunidade de crescimento. E o porquê não retribuir? Eu sou muito da gratidão. Dificuldade, todo mundo tem em todas as empresas. Em alguns casos não há a concordância com algumas coisas, existem divergências de opiniões, mas é apaixonar pelo processo, Rê. É você olhar para a empresa, olhar para aquele brasão, olhar para aquelas pessoas que atuam e dependem direta e indiretamente da empresa, porque são muitas. Só pessoas diretas nós temos 180. E se a gente for contar pessoas indiretas, são mais de 500 pessoas indiretas dependentes de uma válvula, de um esguicho. E outra, além das pessoas indiretas, fábrica e administrativo, tem as pessoas indiretas que vão usar esses equipamentos. Então a paixão tem que ser dobrada por aquelas pessoas que estão fabricando e por quem vai usar esse produto. Tá bom. Repete sua frase. Ame o processo. Ame o processo, viva o processo e não deixe nada para trás. Tô em choque. Tá em choque? Uhum. Tá louco, é nosso terceiro podcast. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha ouvido isso. É o terceiro já, né? É o terceiro. Teve o aqui, teve o teste. Na verdade são 4, Rê. É que teve um que não foi pro ar. Mas então, já foi 4? Foi, lembra que a gente gravou um teste? Então, a gente gravou um aqui, um teste. Aí a gente gravou de verdade, a gente gravou São nesse 4. quarto. Caraca, verdade. Não, adorei. Parabéns mil vezes. Ele tá inspirado, Marina. Que isso? Você é inspiradora, Rê. Ah! Eu quero a janta, pessoal, depois. Eu prometi o café, mas você falou que tem que ir embora rápido. Você falou então que tem muita coisa pra fazer. Vai ter que ter café, então não vai ter jeito. Viu? Vamos ter que tomar um cafezinho, né? Rapidinho. A cara da Marina. Quero matar vocês. Eu quero ir embora, porra. Marina, a gente... Encerramos o tema, Matheus? Você que manda, boss. Não, acho que sim. Encerramos, né? Encerramos. Tô impressionada. Já te admirava muito. Já achava você um cara eu incrível. esqueci de falar que eu namoro faz quase 11 anos, né, Rê? Pois é. Faz quase 11 anos. Ele é casado, na verdade, Matheus. Só falta A minha dúvida é, como que é o nome do seu namorado? Letícia. Eu vi essa semana, o post que você fez, Letícia. Como a Letícia aguenta não te ver? Olha... Ela não deve te ver. Não, ela me vê. Sexta, uma vez sábado... por semana? Não, sexta, sábado e domingo, pelo menos Que horário? A hora que Porque dá. ela tá dormindo. Não, ela também trabalha direto, assim. Mas a gente sempre se vê, a gente dá um jeito de se ver. É que assim, Muito bem acordado, né? Se a gente, a realidade do jovem brasileiro. Se a gente quer algo, a gente tem que buscar. Então, existem alguns tipos de coisas que a gente tem que se privar. Por exemplo, a gente, num sábado, às 3 horas da tarde, eu vou pra um pagode ou eu vou definir a estratégia da semana? Eu preciso definir a estratégia da semana, senão segunda ninguém trabalha. Você acredita? Amar o processo também é deixar de fazer as coisas que você gosta. Só que mais do que isso, Má. 11 anos namorando. 11 e anos. 2 anos, 3 anos, 23, 4 anos nessa vida full-time GPM. Isso? Isso. Tá. Então, 4 anos que a Lê lida com isso. Que você tá rindo? Tá, é isso aí. Por que ele tá rindo? Faz 4 anos que ela não fica sem me ver, se eu achei que você ia falar. Não, eu sou legal, pô, que ela lida com essa diferença loucura. Você acredita que muito do teu sucesso ou do seu comprometimento venha de ter esse apoio e de não ter alguém enchendo o saco por você não estar presente? Não, completamente. A pessoa que tá com você tem que entender quais são os seus objetivos, quais são as suas vontades, quais são as suas dedicações principais. Se não tivesse, por exemplo, se tivesse alguém barrando todo esse crescimento, não estaria nem na metade. Tá bom. Voltando ao que eu estava falando, Vamos lá. já te admirava pra caramba, já achava você incrível, mas não conhecia toda a sua história. História conecta, parabéns. Estou encantada. Inclusive, você tem uma cirurgia também no fêmur, não tem? Tenho sim, senhor.
Somos irmãos de fêmur. Somos irmãos de fêmur. A gente já falou sobre isso. Já. Inclusive, poderíamos ser irmãos, tipo, sei lá, de milionários, Poderia, né? Poderia né? ser irmãos por serem herdeiros, mas não. Somos irmãos por termos quebrado o fêmur. Inclusive, fiquei chocada, porque eu corri fim de semana e, cara, a perna quebrada que levou a perna boa. Olha. A perna boa tava, tipo assim, acabada, mancando. Isso aí é E o a mundo perna dá quebrada, voltas. tipo, chupa. Você achou que eu não ia conseguir? Meu, tô chocada. Tá bom. Encerramos o Mundo Matheus? Encerramos o Mundo Matheus. Bom, tema 4 e tema 5 a gente falou. Que era Matheus e a gestão de pessoas e engajamento, né? Que você já A trouxe. gente fez um mix, né? Você já fez um mix maravilhoso. Parabéns. Má, 1, 2 ou 3? 2. Gestão de riscos. Gestão de riscos. Gestão de risco, principalmente na parte de projeto e muito mais ainda na parte de incêndio, que já conecta até um pouco com a parte de fogo. Primeiro você começa explicando o que é, tá? Gestão de riscos. Gestão de Você- riscos, por exemplo, tem a nossa famosíssima ISO 31000 que aborda sobre a parte de gestão de riscos. Então, desculpa. Toda vez que eu penso em gestão de riscos, eu uso muito a ISO 31000, que ela dá toda a parte de direcionamento estratégico para fazer uma gestão de riscos adequada. Gerenciar riscos é entender quais são os perigos e quais são as probabilidades de acontecimento. Então eu identifico um risco, identifico qual a probabilidade desse acontecimento e tomo alguma medida de controle sobre isso. Um conceito básico. Básico. Vamos pensar na prática. Vamos pensar na prática. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem tomadas com circuito elétrico. Tá. E atrás eu tenho espuma. Isso é um Tá. risco de incêndio. Qual que é a medida de controle? A espuma ser auto-extinguível. Tá. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito pequena, porque tem cabo, tem borracha, tem um espelhinho. Da onde eu tiro a probabilidade? Isso aí é um estudo. Estudo de histórico, principalmente. Na época, principalmente que eu fazia gestão de risco em saúde e segurança de alimentos, a gente falava muito sobre histórico. Então, por exemplo, eu tinha um risco lá de presença de micro-organismos num alimento X. Qual a probabilidade disso? Pega o histórico desde quando a empresa nasceu, quanto você teve disso, define uma sistemática, uma estratégia. Se eu tive de 0 a 2 vezes, isso é risco baixo. Se eu tive de 0 a 5 vezes, isso é um risco alto. Então isso é muito definido internamente na empresa. E quando a gente fala de incêndio, você precisa conhecer o fogo e os fenômenos do fogo para entender quais são os riscos. Por exemplo, nós estamos numa sala fechada. Quais os riscos que se realmente propagar um incêndio de alta escala, qual o risco que tem, né, numa sala fechada? Eu tenho um risco de flashover, tenho um risco de backdraft. E isso é avaliado em projeto? Isso é levado em consideração para definir qual sistema de hidrante eu vou ter próximo a essas salas que tem esse risco de fenômeno do fogo? Então eu acredito muito de ter que sair das normas técnicas. Ali só pede um hidrante conforme NBR. Tá, mas será que não existe algum fenômeno do fogo que possa acontecer nessa sala, que eu necessite de mais algum recurso para fazer o controle? Gerenciar os riscos é sair da casinha. Parar de só seguir norma. Sai da casinha. Não é porque a norma IAT do bombeiro pede aquilo que eu tenho que seguir só aquilo. Você tem que realmente conhecer os riscos daquele local. É o que a gente fala, né, Má? É pensar de verdade no que vai acontecer e parar de usar bombeiro como muleta. Parar de falar, se o bombeiro aprovou, tá tudo certo. Se não der pra controlar, não fui eu. Não fui eu. Gente, cala a boca. Isso me irrita. Isso. Viu? Você falou 2 termos técnicos. E, nossa, hoje aqui os episódios tiveram muitos termos técnicos. Tivemos muitos. Tivemos muitos. Mas vamos lá, explicar. O que é flashover Flashover. e backdraft? Vamos imaginar uma sala fechada e acontece um princípio de incêndio nessa sala. Quando a gente tem um princípio de incêndio e ele começa a entrar em uma escala realmente de incêndio, existem a liberação de gases para a atmosfera. E gases muito densos que se concentram na parte superior da sala ou desse local fechado. Então os gases ficam alocados na região do teto
Em algum momento, esse princípio de incêndio atinge o ponto de fulgor de todos esses gases que estão presos no teto. Então existe um incêndio de forma instantânea, porque todos esses gases inertes que estão na parte superior da sala atingem o seu ponto de fulgor e causam um incêndio instantâneo em toda a sala. Quando a gente vai ter isso? Em locais que tem sólidos inflamáveis. Por exemplo, madeira, papelão, espuma. Todos esses materiais liberam gases para a atmosfera. E como esses gases não conseguem sair do ambiente, eles ficam alocados na parte de cima. Né? Os gases quentes ficam sempre em cima. E aí, de alguma forma, isso alcança o ponto de fulgor de todos esses gases e incendeia todo o local de forma instantânea. Esse é o flashover. Basicamente, então, flashover, a gente pode considerar que é quando está pegando fogo em um canto e vem passando, esse calor vai se alocando e vai se espalhando pelos outros elementos. Só que o flashover é de forma instantânea. Todos os gases inertes que ficam no ambiente, eles entram em ponto de ignição instantâneo. Você sabia que se tiver retardante nas substâncias, não entra em flashover? Não, olha, mais um aprendizado. Eu aprendi isso hoje de manhã com o pessoal da Abchama. Caraca. Se o produto tiver retardante, ele não vai alcançar o flashover em nenhum momento. Porque os gases retardantes, eles não vão entrar em processo de ignição. Faz sentido. Chocada, né? Esse podcast é sempre um aprendizado. Ah, maravilhoso. E o back é o quê? Backdraft. A gente tem, de novo, uma sala fechada. E ali tá um incêndio. O incêndio já tá rolando. Quando a gente fala de incêndio, a gente fala do combustível consumindo comburente. Ou seja, tá ali consumindo oxigênio. E esse oxigênio, por não ter entrada de oxigênio, ele começa a ficar escasso. Começa a transformar tudo em CO2. Esse CO2 ele se transforma como o gás principal do local. E quando a gente tem uma abertura de porta ou uma abertura de janela, acontece a troca desses gases, ou seja, o combustível, o CO2, ele sai e o oxigênio entra de forma agressiva, causando a explosão imediata. Por excesso de CO2 e entrada repentina de oxigênio, esse oxigênio ele é incendiado e causa a explosão. Existem técnicas de controle? Existe uma técnica infalível. Mas você analisou isso quando você construiu o hidrante perto da sala? Você tem um esguicho com registro com alavanca? Você não tem, você só tem um esguicho regulável. Você me deu? Você tem, né? Eu te dei, não, você pegou e falou, é meu, eu tô levando embora. É, pode ser. Se você quiser contar dessa forma a história, tudo bem. Então existe a técnica de porta para avaliar isso. De maneira... Já ouviu falar da técnica de porta? Para controle de backdraft? Você estava assistindo a sua aula na Você JPM. prestou atenção? Você mostrou Olha, vídeo? eu até ia falar pra galera procurar na internet, porque esses dois fenômenos que a gente tem do incêndio, tem bastante vídeo no YouTube, no Google, que mostra como funciona. E é muito interessante entender, né? Porque é o que a gente falou, como que vai controlar, combater o inimigo se eu não entendo como ele funciona? Então, galera que nunca ouviu falar, dá uma procurada, tanto no flashover quanto no back. E aí o Matheus disponibiliza o vídeo pra galera lá na GPM pra eles assistirem. Claro. Manda lá, assim, pessoal, piriri pororó. Você achou que eu tinha prestado atenção, Matheus? Você achou que eu tava lá passeando? Não, claro que não. Eu assisti tudo, pô. Até pedi o esguichozinho, entendi que eles entram, faz shh, daí fecha rapidinho. Como que eles fazem? Resfriando. Pra ir resfriando, pô. Ah, tá me tirando. Mas, tá bom. Gestão de riscos, foi. Quando a gente fala de gestão de riscos, pra gente finalizar, não é só eu entender que é um restaurante e que tem central de gás. É eu realmente cogitar e entender como o fogo se comportaria em determinado espaço dentro do ambiente, certo? Beleza, vamos supor uma cozinha industrial que tem um sistema de GLP. Qual o risco? Vazamento de GLP. Tá, genérico, realmente pode vazar. Mas tá, nesse vazamento, quais são os métodos de controle ou quais são as situações que esse GLP pode se concentrar e causar um incêndio repentino ou até mesmo uma explosão? Mas nenhum lugar pede que eu analise esse tipo de... Não, tudo bem, mas isso é um fato que pode ocorrer.
E, Esse é fora da caixa. e tratando-se sobre vidas dentro daquele ambiente, a gente tem que sair da caixa com certeza. Quando a pessoa para fazer essa análise da gestão do risco, eu acredito que ela alcança um nível de consciência muito maior. Muito maior. Porque aí você deixa de falar, ai, nossa, a central de gás não pode estar perto da janela porque o bombeiro é chato. Você entende... Essa frase, porque o bombeiro não gosta. Você entende que não é uma questão de gostar, ser Não. legal ou não. É uma questão de necessidade, de segurança, de entender como que o gás se comporta, pra onde ele vai, como ele vai reagir. Ai, muito bom. Fogo. Entender ainda se esse gás ele tem algum tipo de reação com água, principalmente. Verdade. Existem as incompatibilidades químicas que pode trazer um risco maior ainda se for tentar combater de forma errada. Por exemplo, água em óleo. Nossa, mas isso é um mito que muita gente já sabe, negativo. Isso é um mito que ainda muita gente não sabe. Ah, pegou fogo na panela, joga água. E aí acontece outro fenômeno chamado boil over. Que é? Que é quando você tenta... Tá pegando uma panela com óleo, tá pegando fogo. E a panela ali, ela já tá com certeza superior a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. E quando você joga a água nesse material que é menos denso que a água, ela vai procurar o fundo do local. E quando ela atinge o fundo, ela já atinge o ponto de ebulição de forma instantânea, porque a temperatura daquele local já está elevada. E isso causa também uma explosão. Por conta do oxigênio. Por conta do oxigênio. Tá, tipo, quase uma ciência isso aqui. Uma pós-graduação, nível de extensão. E o fogo, Mar? Como é que o fogo se comporta? Como é que o fogo se comporta? O fogo, ele precisa de quatro itens. Quatro? 4 itens. Vamos lá. O fogo, ele precisa de calor. Calor. Certo? Combustível. Combustível e... Comburente. Comburente. E tudo isso ocorre o quarto elemento chamado reação em cadeia. É. Mostrou a língua ao vivo? Já tá dando 6 horas da tarde? Porque começou, né? Cara, aqui é 3, você vem com 4. Eu falei, gente, não pode ser que eu tô tão errado. Então, o combustível, Aqui me zoando, ele tem que ter uma interação com o comburente e ser ativado por uma fonte de calor. Vamos dar exemplo? Vamos dar Uma exemplo. vela. Uma Vela vela. tem calor. Vela tem calor. Legal. Qual que é o combustível? A parafina. Qual que é o comburente? O oxigênio. Isso gera... Eu tô escrevendo aqui. Porque eu tô Isso gera uma reação em cadeia. Ou seja, Por isso a gente tem fogo. de molécula em molécula vai atingindo o combustível junto com o comburente ativado por uma fonte de calor e gera o fogo. A próxima molécula interage combustível, comburente, ativa por calor e libera fogo. Por isso que é chamado reação em cadeia. Se de alguma forma eu olhar para esse triângulo e cortar qualquer tipo desse componente, eu quebro a reação em cadeia e faço a extinção do fogo. Então eu posso excluir o comburente, ou seja, de alguma forma eu faço o abafamento e excluo o oxigênio desse triângulo. Exemplo, quando a gente vai apagar fogo de um líquido inflamável. É um exemplo, eu jogo o LGE porque ele abafa, então ele tira o oxigênio de contato com o combustível e apaga o fogo. Tá. Eu posso fazer o sistema de calor, então eu posso arrancar o calor desse triângulo. Como faria isso? Como tirar o calor? Resfriamento? Resfriamento. Um exemplo, o LGL, ele tem água. E essa água também atua no resfriamento, de forma indireta. Então, o LGE, além dele atuar no abafamento, ele também resfria aquele ambiente. O resfriamento, pra quem não sabe, gente, é uma técnica que o bombeiro usa, inclusive, quando... Tem vários vídeos até dos incêndios que teve aqui em São Paulo. Sei lá, tá pegando fogo no edifício e aí eles começam a molhar as edificações em volta. Porque pode ter a irradiação de calor. Exato. Então, pra não ter esse calor, né, não passar e não pegar as outras edificações, eles vão resfriando e vão tirando o calor. Isso é uma forma de controle. Para evitar os métodos de propagação do fogo. Convecção, irradiação. Fechou. E a gente pode tirar também o combustível, que é o principal. Se eu tirar o combustível, não tem mais o que ser queimado. Um exemplo. Um exemplo? Fechar o registro de GLP. Eu tiro tá vazando GLP. Eu fecho o registro, tiro o gás propano e butano e não tem mais o incêndio.
Então, entender que o combustível em interação com o comburente ativado por uma fonte de calor, alcançando uma reação em cadeia, eu preciso entender que eu preciso quebrar essa cadeia de alguma forma. Ou eu tiro o combustível, ou eu tiro o comburente, ou eu tiro o calor. Fazendo como? Resfriamento, abafamento, isolação química e N outras formas de combate. Então, o conceito de o que é o fogo tem que ser completamente claro na cabeça de quem está fazendo o projeto e muito mais claro ainda em quem está fazendo o curso de brigada de incêndio. De nada adianta eu ter um projeto lindo, maravilhoso, não tem quem use Não aquelas... saber usar. Qual a sua... Calma, deixa eu pensar essa pergunta. Qual a sua expectativa em relação à prevenção contra incêndio para os próximos 2 anos? Ó, com prazo? Que pergunta. Tá. Enxergamos em algumas... vamos falar em 2 óticas. Olhando como cenário fabril, tá? Como cenário negócio de prevenção contra incêndio. Principalmente na parte de combate. A gente enxerga um déficit de conhecimento imenso em quem está revendendo, instalando, projetando e comprando esse tipo de equipamento. Porque a primeira pergunta é quanto custa? E aí a gente tem outra discussão sobre custo versus investimento. Na verdade, a discussão deveria ser quanto vale a vida. Não tem valor. E eu enxergo que daqui 2 anos nós teremos péssimos produtos de prevenção e combate a incêndio no mercado, ganhando em larga escala o Jura? mercado nacional, sim. Jura? Juro. Porra. Desculpa. Tá liberado, o podcast Obrigada. é seu. Nossa, dei 6, mas eu faço, tá bom. Então, Ô, louco! Eu enxergo que o déficit de conhecimento... Mas, com todas essas certificações, com todo esse conhecimento que a galera tá ganhando, Tá, você Rê. acha que a galera vai vacilar ainda? Em todas essas certificações, me fala, quantos fabricantes de produtos de combate a incêndio são certificados no Brasil? Não faço ideia. Você sabe? De União só tem a gente, só o Massa. GPM. Válvula Globo, não temos ninguém. Esguicho regulável, não temos ninguém. Legal. A normativa nacional ela é um empecilho? Sim. Mas, colocando muitos S's nesse final desse mas, nós temos problemas de mercado. Eu tenho total capacidade e pleno conhecimento técnico sobre a norma de esguicho para fabricar o esguicho conforme a norma pede. Só que ninguém paga. Tá. E o ninguém que eu falo é 99,99% do mercado. E o business ele precisa de sobrevivência. Brana. Então a gente tem o mínimo necessário que ateste e garanta que aquele produto ele vai funcionar com plena qualidade na hora do uso. Porém, existem alguns dimensionais que não são conformes norma. Mas, Má, considerando essa consciência que tá vindo, coletiva, essa galera procurando, elevando o nível de consciência, buscando conhecimento, você acredita que essa galera que tá fazendo produto lento vai continuar vendendo porque vai ter gente comprando? Sim. Mesmo com toda essa consciência? Sim. Caralho. Tem. É um movimento que está surgindo, eu não tenho dúvidas que veio para mudar muita mentalidade, tá? Não tô falando que em 2 anos isso vai dominar o mercado. Não. Mas nós ainda teremos uma boa parcela do mercado fazendo essas cacas sim. Como evitar? Como evitar? Participando do Preview Weekend. Ah, já fiz. Galera, eu tô até deixar o link aqui, ó, QR Code na tela, por favor. Já fazendo merchan. Não, beleza, brincadeira. já vai ter QR Code, não ia ter, agora vai ter. Como evitar? Eu até um spoiler da palestra, é que não tá ao vivo, mas eu vou falar sobre a palestra que a gente vai dar lá na Escola de Bombeiros. Amanhã. Então lá eu falo muito sobre responsabilidade civil e criminal sobre o produto e não somente dos fabricantes, eu falo sobre dos usuários também. Então o fabricante ele tem a responsabilidade de fabricar produtos de origem e com idoneidade. Isso significa atendimento normativo, legislativo a nível nacional e internacional. Existe no mercado práticas fraudulentas que produzem produtos completamente fora de norma e se produzem.
Porque na maioria dos casos, a gente tem muitos concorrentes que compram nossa sucata e revendem esse produto. Eu já Legal, falei isso ótimo. e volto a falar. bom. Então, isso é uma prática fraudulenta, tá? Eu ouvi falar que existe uma maneira de você se auto-certificar. Existe. E eu Que me... merda é essa? Existe empresa que, por exemplo, contrata um auditor especialista na ISO 9001, faz uma auditoria e fala, ó, Faz uma RT? eu auditei a R da Molin e eu certifico que ela atende todos os requisitos da ISO 9001. Que merda. Beleza, então vamos lá. Para um fornecedor ser certificado e não ser autocertificado, precisa ter, no mínimo, uma auditoria de segunda parte. Isso significa uma empresa especializada em auditorias internas para avaliar a conformidade em relação às normas de referência. Por exemplo, eu vou chamar alguém para fazer auditoria com base na NBR 14349, que é a norma de união. Então eu preciso de alguém fazendo uma auditoria interna disso. E posteriormente eu preciso de uma segunda auditoria de terceira parte. Isso é um organismo acreditado por um outro organismo independente, ou seja, o Inmetro. Então o Inmetro precisa olhar, por exemplo, para o ULBR e falar, UL, me apresente documentos, fatos e evidências que você tenha capacidade técnica para auditar a GPM com base nessa norma. Então a UL vai apresentar quem que é o auditor, quais são as qualificações do auditor, qual que é o know-how da ULBR sobre esse produto, e aí o Inmetro vai olhar e vai falar, UL, você está apto para fazer auditoria nessa norma. E aí a UL entra em contato com a GPM e faz uma auditoria de terceira parte para avaliar a conformidade desses processos. Ou seja, não existe auto-auditoria. Eu não posso auditar o meu processo e falar, olha, eu atendo aqui, viu, gente? Isso é bom, olha só. Então, para você ter um processo de certificação, você precisa ter, no mínimo, uma implantação de processo, falando sobre ISO, de pelo menos 3 meses. Eu não posso começar a implantação agora e amanhã me certificar. Isso é regra em Metro. Preciso passar por uma auditoria de segunda parte e depois passar por uma auditoria de terceira parte acreditada por um organismo superior. Existe o Inmetro, existe aí o IQNET dos Estados Unidos, existem alguns outros organismos que podem acreditar. Mas tem que ter um selinho lá falando que ele é acreditado por algum organismo governamental. Com tudo isso, como que ainda tem coisa ruim no mercado? Porque o mercado absorve. Explica. O mercado prefere preço do que qualidade. Mas eu não sou obrigada a ter equipamento certificado? Quem avalia isso? Ninguém. Chegamos no ponto de falta de avaliação de conformidade. Por isso, se os engenheiros, arquitetos, instaladores tiverem essa consciência, eles conseguem ir modulando o mercado. Quem recomenda a compra precisa conhecer as obrigatoriedades sobre o produto. O instalador, o engenheiro, o projetista, ele precisa entender que o esguicho tem que ter no mínimo o nome do fabricante. Ele não tem que custar R$20, ele tem que ter o nome do fabricante. O meu tem. O seu tem? Não, o nosso tem. Vai voltar? Esse assunto? Hashtag continua, Marina. Ele continua falando do esguicho dele, não tem o que eu fazer. Ele quer. Ele falou, o meu tem nome, tá bom. Precisa saber que por exemplo, a válvula Globo, ela tem requisitos normativos que precisam ser ligas de materiais específicos. O nome tem que estar em algum lugar específico? O que é isso aqui? Não, isso é só um controle interno, mas o nome da empresa tem que ser de forma indelével. Por exemplo, na peça, não consigo apagar, a não ser que eu pegue uma ferramenta e apague, mas aí fica muito claro que isso foi apagado. Preciso ter na borracha sentido de abertura e fechamento. Isso é obrigatório da norma. O esguicho deve ser em ligas de cobre, ou seja, latão. Ele não pode ser de alumínio. Ele tem um peso específico? Não, a norma não fala sobre peso. Mas a norma fala sobre dimensionais. Então, se em algum momento eu burlar algum dimensional e na hora da usinagem tirar um pouco mais de material, você percebe que ele fica mais leve. Lembra que eu postei um vídeo esses dias que eu erguia com o dedinho? Lembro. Você tem noção? Era de cara, alumínio. Isso aqui, você não, ó, tem que ter você não ergue. Não tem nem como. Cara, com o dedinho, você fazia assim, ó. Tchururu, tchururu. E a conta de venda é um mais e menos. Então, se eu tenho mais material entregando, esse produto vai ser um pouco mais caro. Demanda. Oferta e demanda. Exato. Tá bom, senhor Matheus.
Encerramos? Encerramos? Eu acho que sim. Certificação entrou nisso que você já falou ou tem mais alguma coisa? Certificação, acho que é isso. Fogo foi. Fogo foi. Certificação nacional. Certificação nacional. A ULBR é um organismo acreditado. Muita gente fala, mas... O que é um organismo acreditado? O que é um organismo acreditado? É um organismo que passa por uma avaliação de um procedimento específico do Inmetro, que atesta que ele tem a plena capacidade e a inteligência do processo para auditar uma empresa. Então o Inmetro olha, por exemplo, a grosso modo, olhando para a R Dalmolin e fala, beleza, você tem um responsável técnico? Tem. Você tem o conhecimento técnico? Tem know-how? Tem experiência? O auditor responsável que vai fazer a auditoria tem conhecimento do produto? Tem. Ok. Então me entrega esse monte de documentação. O Inmetro audita o L sobre os procedimentos de auditoria, compliance, ética e governança e entende se em nenhum momento tem interferência sobre esse processo. O que acontece... Acontecia muito no passado e hoje é raro acontecer. Os certificados comprados. Então, por acordos comerciais, eu compro um certificado de um organismo de certificação. Ele vai lá, simplesmente cumpre o protocolo de fazer uma auditoria e emite o certificado. Jeitinho brasileiro, né, Rê? Sim. Hoje, com as técnicas e os métodos de avaliação do Inmetro mais robusto, isso diminuiu muito. Tá? Mas ainda acontece. Estamos no Brasil. Estamos no caminho de... Estamos no caminho de mudança, tá? Vamos pensar positivo. Clientes que falavam que buscavam preço, hoje buscam qualidade. Eles preferem vender 100, mas vender o adequado do que vender 1.000 e ter problema com 1.000. Gostou? Muito. É sempre bom estar com você. Aprendizado. Foi legal esse podcast, né? Foi legal, né? Começamos sem tema. Olha que tanta coisa que eu anotei, pô. A gente faz uma pauta ao vivo. Ao vivo, eu gosto disso. E tá tudo bem. É, na groselha, no ao vivo. Montamos uma pauta. Marina escolheu os temas que seriam feitos essa pauta. A gente misturou um pouco os temas. Misturamos, anotei muita coisa. E é isso. O que mais quer acrescentar aí pra galera? Eu acho que quem trabalha principalmente com prevenção e combate a incêndio tem que amar o processo. Tem que viver, tem que respirar a prevenção, tem que respirar a conscientização, tem que realmente mergulhar de cabeça nessa questão de prevenção. Eu falo muito que a gente atua que eu falo GPM, atuamos num setor desgostoso do incêndio, que é o combate. Então, a gente está produzindo peças que, se em algum momento forem usadas, é porque deu muito ruim. Então falhou ali a análise de risco, falhou o projeto, falhou a equipe de brigada, falhou o extintor, falhou o sprinkler, falhou o detector da detecção, alguém não soube usar o alarme, não soube evacuar a área, alguém não soube interpretar a central de alarme e não foi lá e usou o extintor. Então em algum momento, em algum processo dessa prevenção, dessa detecção foi falho. Por isso que chegou no incêndio de grande escala. Então, gente, você está no ramo de incêndio, ou você respira, vive e se doa completamente para a prevenção e para a conscientização sobre incêndios, sou amigo, você está no setor errado, você está lidando com vidas. Viva o processo, respira o processo ou, por favor, se retire. Concorda, Rê, ou não? Não, acabou. Concorda? Eu ia encerrar, mas sim, você já encerrou. É isso. É isso, né? Eu vou dar recado, daí você encerra, então, com a sua frase Vamos. esplêndida. Vamos. Primeiro, quero te agradecer. Foi muito bom. Parabéns. Sempre bom ter você aqui. Gostei mais desse Matheus agora. Gostou mais desse Matheus, né? Yes. Mas gostei muito do tema que a gente abordou. Muito interessante você trazer essas partes teóricas, entender o que é fogo, a sua narrativa no começo de, você não conhece o inimigo, como vai combater, foi muito interessante. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo em ter aberto um pedacinho da sua agenda, que eu sei que ela é extremamente requisitada dentro da GPM. Então, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você estar aqui. É sempre um prazer te receber no Prevcast. Venha mais vezes. Agora encerra. Me chamou, eu tô vindo aí. Não tem... Galera, só por favor, comenta no vídeo. Hashtag
Tem que ter, né? Cadê? Até perdi aqui. Hashtag esguicho do Elzo. A gente vai deixar escolher uma peça, né? Vai escolher uma peça. Quem não entendeu por que essa zoeira, no podcast que a gente gravou com a GPM tem essa zoeira, vocês vão entender. E quem ganhar vai ver o vídeo da onde surgiu essa hashtag? Putz, podia, né? Podia. É vergonha tua, se você tá dando essa chance. Não, tá uma só quem ganhar. Só quem ganhar o sorteio. Que sorteio? Não vai ter sorteio da hashtag? Ah, vai ter o sorteio? Vai, eu acabei de Tá definir. bom, então a gente vai ter sorteio. Todo mundo que comentar hashtag esguicho do Elzo vai ter sorteio. E participa do Hora do Fogo. Pronto. Nossa, tá muito. Ele tá empolgado, hein, menino? Gente, então, ó, vamos de novo. Então, quem comentar aqui, hashtag esguicho do Elzo, ganha o Prev Experience dentro da GPM. Vai escolher uma peça. Todo mundo que responder já ganha isso. Fechou, ponto. E ainda vai participar de um sorteio. E quem ganhar o sorteio vai assistir o vídeo da onde surgiu. Vai ser muito bom, vocês vão rir muito. Matheus, sua dignidade vai embora. Não, tá tudo bem, mas pra uma pessoa só tá tudo bem. Essa pessoa fala pra ela contar pra todo mundo. E ainda vai poder participar da Hora do Fogo? Vai poder participar. Fechou. É isso. Você encerra? Encerro. A casa é tua. A casa é minha? Olha, de surprise. Ué, tá todo filosófico. Vai lá. Você quer que eu fale do quê, Rê? Vamos lá. Não sei. Só quero te ouvir agora. Só quer me ouvir? Até fechar meu aqui, ó. Olhando ali, ó. Olhando ali, ó. O Renan interagiu, ó. Vamos, vai. Tá. Apaixonar pelo processo não é simplesmente atuar de forma com excelência. Amar o processo é se dedicar nos momentos de preparação, aprender que o sentar na cadeira e estudar é aquilo que tem como base para você tomar decisão e salvar vidas quando a gente fala de projeto contra incêndio. Então, novamente, ame o processo, participe do processo, respire o processo, previna e conscientize contra incêndios ou, por favor, saia do segmento que você não merece estar aqui. Um abraço e até a próxima. Mano. Fechou? Mereceu, pô. Galera, esse foi mais um Prevcast. Matheus, muito obrigada. Pessoal da Bold, deixa aqui hashtag esguicho do Elzo pra galera comentar. Beijos. Tchau, pessoal.